apresentar aos distintos irmãos de Uberlândia que me honram esse convite. É uma visão científica e eu poderia discorrer dentro de uma terminologia mais ou menos complicada, adaptada e adequada para os meios acadêmicos. Por outro lado, como eu tenho convivido aqui com amigos da doutrina espírita, hoje tenho o prazer de ter aqui em Uberlândia uma filha que está lecionando na faculdade. Eu tenho observado e com frequência ela mesma me chama a atenção de que a mensagem, antes de mais nada, precisa ser compreendida pelo público que nos ouve. Ela mesma tem me ensinado que a aula precisa ser, de certa maneira, participativa. A aula precisa ter uma interação com a plateia que está nos ouvindo. Então eu dizia hoje cedo ao nosso vai falando. amigo, palpa toda hora, ele participa de tudo, ele só que não empurrou meu carro, mas já fez de tudo para mim hoje. E eu dizia que é preciso nós realmente sairmos da reunião espírita tendo algum ganho. Nós precisamos perceber se vocês estão aproveitando a reunião espírita para o crescimento espiritual. Ele me fez uma pergunta sobre minha opinião sobre vidas passadas. Eu, como neurologista, tenho ouvido dos meus pacientes tantos dramas desta vida que eu me preocupo em ouvir sequer uma vírgula do passado pelas dificuldades que me iam aumentar tremendamente. Mas depois de ter terminado um período, estava com a minha esposa num congresso espírita em Águas de Lindóia, onde participamos 3 dias de reuniões. Eu estava achando que empolguei a plateia, estava dando autógrafo do meu livro, esse último, Ciência da Alma, e me chega uma jovem japonesa que queria ouvir minha opinião. Se ela deveria ir a Belo Horizonte participar durante uma semana de um curso de terapia de vidas passadas que ela tinha se comprometido a fazer. Que na semana anterior tinha ido o marido dela, um jovem, de pouco mais de 26 anos. Nós queremos convidar o doutor Gladstone, que tem cadeira aqui, para sentar aqui na frente da gente. Gladstone do reitor da universidade. Prazer. Então, essa nossa amiga dizia, ela é do Mato Grosso, que o seu casamento não ia bem. E na semana anterior o marido tinha ido até Belo Horizonte, se envolvido com uma clínica de psicologia que estudava essas experiências de vida passada. E na quinta-feira ele tinha voltado e, pelo que ele tinha visto, ele chegou à conclusão que não a amava mais e queria desfazer o casamento. Será que vale a pena tomar esse tipo de atitude? Por um conhecimento que nós ainda não estamos completamente seguros. Mal deu tempo de eu organizar alguma coisa para sugerir que ela fizesse uma outra programação. Minha esposa, que inclusive conseguiu conversar, dialogar com ela, e no meio do público que me procurava, acabei me perdendo, sem sequência, sem saber qual foi o destino desta jovem. Se eu souber que fiz uma palestra acadêmica, assistida por um reitor, mas não consegui mudar uma vírgula da vossa interpretação sobre mediunidade, o meu trabalho terá se perdido. É preferível vocês mesmos, com o livro dos médiuns, estudarem, fazerem a sua interpretação, para que eu não possa modificar absolutamente nada daquilo que está escrito na obra de Kardec. As palavras, então, que vou colocar aqui é fruto de um estudo pessoal. Isso não significa absolutamente uma palavra verdadeira, é uma impressão. Então vejam, aqui nós estamos num ambiente espírita. Se eu fizer essa pergunta, eu acredito que devemos ter aqui perto de 300 pessoas. Algumas destas pessoas aqui são declaradamente médiuns. Quais os que se identificam como médiuns?
Pensem bem, com vocês, vão analisar comigo. Quem de vocês se considera médium em qualquer uma das feições do processo de mediunidade? Imagine aqueles que já se sentem com esta aptidão mediúnica, quantas dúvidas e quantas perguntas deve ter para si mesmo quando ocorre o processo, o desenvolvimento ou a manifestação mediúnica. Será que o que está ocorrendo é realmente uma interferência espiritual? Ou é uma mistificação? Ou é uma coisa de cada um de nós? É um pensamento que está nascendo dentro de nós mesmos? Quantas vezes o médium verdadeiro que frequenta o ambiente espírita tem lá as suas questões e a sua dúvida se o que está ocorrendo com ele existe veracidade no processo? Como perceber a diferença entre uma manifestação puramente física, que ocorre com qualquer um de nós, daquele processo que é mediúnico, que se processa à custa da interferência da entidade espiritual? Olha a dificuldade até onde a gente pode ir. Por outro lado, há uma extravagância. Quantos estão aí se declarando como médiuns, participam das suas reuniões e mal está percebendo que por alguma razão ele está convicto demais, em coisa que deixa transparecer como fenômenos aí da nosologia humana, que a medicina classifica como histeria, neurose e outras manifestações psicossomáticas. É extremamente comum esse tipo de ocorrência. Eu tenho chamado a atenção no centro espírita quando alguém chega na porta do centro espírita dizendo que tem um comichão aqui nas costas, o dirigente costuma dizer, é mediunidade, você precisa vir para desenvolver. Então são estas as manifestações histéricas, psicossomáticas que eu estou me referindo. Quantas vezes a gente escuta o médium dizer, minha mediunidade é verdadeira, eu sou completamente inconsciente, não tenho noção nenhuma do que se passa. Então releia o livro dos médiuns, porque lá está dito que não existe o médium verdadeiramente inconsciente. Todo o processo há uma parceria, uma participação dos dois. Você contribuiu de alguma maneira, por mais bonito que seja um livro como Renúncia, ditado por Emmanuel, o texto é em parceria, feita com a inteligência brilhante do médium Francisco Cândido Xavier. Quantas vezes a gente ouve o médium dizer, ouvi e tenho entrevista do próprio Chico, que sente o espírito tocar na sua mão e escrever, um processo puramente mecânico. Não é verdade. Para tocar no lápis, escrever com a mão do médium, a única maneira de mexer esse braço é usar o meu cérebro. Allan Kardec, no livro dos médiuns, cita 6 vezes a palavra cérebro, dizendo, o processo mediúnico ocorre através do cérebro do médium. O médium precisa estudar, desenvolver, para oferecer um material de conhecimento no seu próprio cérebro, para que o espírito possa, a partir daí, trabalhar como alguém que tem um saco de moedas e ali você tem recurso para fazer uma compra. Por isso que o médium deve estudar, fazer as suas leituras, para ter o que oferecer para o espírito que se comunica. Aí alguém vai dizer, bom, mas aí o indivíduo já está sabendo, ele está falando, mas mediunidade, o que interessa é o conteúdo da mensagem, independente da parceria que eu estou fazendo, independente da pureza do pensamento do espírito que se comunica, o que eles pretendem, o que a espiritualidade está querendo comprovar para nós, é a imortalidade da alma, é a existência de múltiplas encarnações. Não precisamos enfeitar em palavras com outro linguajar, com coisas mais complicadas. O livro dos Espíritos está aí para demonstrar, numa linguagem acessível a qualquer nível cultural para ser interpretado. Porque é a mensagem da simplicidade, da pureza, da verdade da mensagem espírita.
Então vamos dar início, escurecer um pouco esse cantinho aqui, atrapalhar um pouco a sua ideia, mas o pessoal precisa pegar a qualidade dos meus slides. A história, então, isso, já tem. Ok. A história da mediunidade está aí nos livros sagrados de todos os povos. Se nós relermos a Bíblia, buscando os fenômenos mediúnicos, ela está, então, como exemplo maior de um livro sagrado, cheio de episódios em que está discorrida a mediunidade. Mas o que interessa para nós é que foi a partir dos estudos de Allan Kardec. Você vai precisar abaixar um pouquinho ali, tirar um pouquinho do pezinho para nós. Só diminuir um pouco ali. Então, Allan Kardec recebeu, através dos espíritos superiores, um conteúdo de informação doutrinária em que está especificamente elaborado uma metodologia de estudo do fenômeno mediúnico e uma explicação prática de como que os orientadores devem se proceder para provocar dentro do ambiente da reunião espírita o fenômeno mediúnico. Convém dizer que o Livro dos Médiuns, na sua capa, diz exatamente isso. É um livro escrito para os evocadores. É assim que está na capa do Livro dos Médiuns. Foi com esse objetivo que Allan Kardec, então, publicou o Livro dos Médiuns para esta observação. Pois bem, o próximo. Acontece que quando nós falarmos do ponto de vista científico sobre o fenômeno mediúnico, nós temos que conhecer a sua intimidade. Afinal de contas, a que se refere esse tipo de fenômeno? Quando eu falar em mediunidade, eu estou falando no fenômeno mediúnico. Implica em que nós estamos numa dimensão, os espíritos que vão se comunicar conosco estão noutra dimensão, ou num plano e eles noutro plano. Numa vibração, nós estamos numa vibração física e eles numa outra vibração. Então precisamos conhecer algumas das leis que nos permite aprender isso. Como que se processa essa passagem? Eles terão que trazer alguma coisa do lado de lá para o lado de cá. Então a primeira observação, nós estamos num plano, eles estão no outro, ou numa sintonia e eles noutra sintonia. Segundo aspecto, dentro desse conteúdo de apresentação, para vocês entenderem comigo, nós aprendemos na doutrina espírita que o ser humano é constituído de outros elementos além dessa carne e osso que transparece aqui para nós, que está ali o médico que examina, o cirurgião que corta e o anatomista que estuda toda a anatomia do corpo humano. Na doutrina espírita nós sabemos que o nosso ser individual, a nossa identidade em termos de inteligência que frequenta aqui o nosso ambiente, somos espíritos imortais, que ocupamos transitoriamente a vestimenta física aqui na Terra. Mas há um corpo intermediário entre o corpo físico e o espírito. Existe um corpo espiritual, ou perispírito, para usar a linguagem de Allan Kardec. O espírito promove, através da sua energia, um processo de vibração que é transferido do perispírito para o nosso corpo físico. Vocês viram que eu demorei um pouco para nós começarmos aqui a palestra, porque precisava de um transformador de voltagem. O meu aparelho é 110, a força aqui em Uberlândia é 220. Foi preciso que essa energia aqui de Uberlândia a 220 entrasse ali num transformador e pudesse aí projetar a luz através do meu projetor. Existe então um corpo intermediário
que muda essa vibração da energia espiritual até que ela tenha acesso ao meu corpo físico. Esse perispírito tem determinadas propriedades que também nós precisamos conhecer. As propriedades desse perispírito. Ele não está dentro do corpo, como por exemplo, essa água que está dentro da garrafa. Está presa e não sai mais. Também não está preso como a luva, a mão que entra dentro da luva. O perispírito, ele se encaixa no corpo, mas ele tem possibilidade de se soltar com maior ou menor liberdade. E a ligação é ao nível atômico, para simplificar aqui a nossa conversa. Então vocês estão vendo, na parte de cima, aqui mais escuros, um grupo de átomos e aqui embaixo outro. Em determinados momentos, o perispírito se solta e permanece preso por um cordão azulado, como vocês estão vendo aqui. É só uma imagem figurativa, não é real, para vocês me compreenderem. Quando é que o perispírito pode se desprender? Durante o sono. Vocês vão hoje à noite para casa dormir e o perispírito solta em parte e fica preso por um cordãozinho fluídico. Ou vocês perceberam que no momento da prece, o nosso amigo que fez a prece pediu a vocês: vamos fazer silêncio, vamos concentrar, vamos relaxar. Eu vou fazer a palestra para vocês. Vou pedir que o perispírito fique mais frouxo. Não se prenda aí ao fígado, a comida gostosa da hora do almoço, não. Está cheio de entidades espirituais aqui junto conosco. Vão tentar vibrar nossa mente em relação à presença de amigos da espiritualidade que estão se aproximando até nós para acompanhar a nossa reunião. Então vamos soltar esse corpo físico, ele é muito pesado, é muito grosseiro. A gente pode então fazer uma pequena reflexão. O dia hoje está muito agradável, o Berlândia está vivendo momentos de muita paz. Nós podemos então aproveitar esses momentos para reflexão, relaxamento. Então nós mesmos produzimos um desprendimento da matéria densa, ficamos mais soltos. O perispírito tem essa possibilidade. Nos momentos que esse desdobramento é maior, o nosso perispírito pode até fazer um deslocamento. A maioria de nós ainda é muito assustado para fazer aí os deslocamentos mais ou menos distantes. Nós vamos para casa hoje, deitar, dormir. A maior parte de nós fica ali dentro do quarto mesmo, meio assustado, porque a gente ainda não sabe andar aí por aquele ambiente. Não estamos muito bem preparados. Mas algumas outras pessoas descrevem para nós com facilidade essas chamadas navegação astral, que eu estou mostrando aí, e passear aí de uma cidade para outra, ir em algum encontro, no outro e assim por diante. E está lá o corpo físico na cama e o perispírito pode se desprender com a maior facilidade e fazer as suas viagens nesse nível astral. Terceiro elemento que é fundamental para nós compreendermos o processo da mediunidade: a existência dos fluidos cósmicos. Allan Kardec recebeu essa instrução e consta lá no Livro dos Espíritos. Todo o universo é preenchido pelo fluido cósmico universal. Nós transmitimos o nosso pensamento de um para o outro, de um espírito para o outro, através de ondas que navegam pelo fluido cósmico universal. Quando nós transmitimos a nossa energia através de uma prece e do passe, nós estamos transferindo parte desse fluido que os que têm mais doam aos que têm menos. E é a partir desse fluido cósmico universal que tudo que existe no universo, material ou semimaterial, de todas as espécies que vocês imaginarem, resultaram de modificações das propriedades deste fluido cósmico universal.
Vocês estão vendo ali comigo uma imagem de um lenço que está envolvido por uma imagem de um fluido, que é esta ideia que eu quis colocar a vocês. Quarto elemento dentro deste processo de estudo que estou fazendo com vocês. O fenômeno mediúnico, como eu disse, é de parceria com a espiritualidade. Nós temos que atravessar um plano. Os espíritos que vêm se comunicar conosco têm que, de alguma maneira, vencer esses limites do mundo físico onde nós estamos. Como tem aqui uma parede que está me atrapalhando me comunicar com o rapaz que está controlando o som lá atrás. Nós precisamos então que entidades espirituais que orientam no mundo espiritual esse tipo de fenômeno servem de guias, de mentores, de orientadores que vão produzir, junto com o médium, o fenômeno da comunicação. Então, de alguma maneira, nós temos ali um orientador. Quando está aqui numa reunião espírita, o médium assentado na mesa, o espírito que vai se comunicar, existe sempre o mentor da casa que mobiliza os fluidos de toda a assembleia presente, da natureza, da vizinhança, do pensamento das pessoas que estão colaborando, e ele trabalha no sentido de que o processo mediúnico possa ocorrer. E aí vem a comunicação da mãe, do filho, das pessoas que então querem de alguma maneira transmitir para nós o seu pensamento. Agora então nós podemos imaginar como foi que Allan Kardec didaticamente foi orientado para especificar o tipo de fenômeno mediúnico que nós podemos conhecer. Primeiro, um tipo de fenômeno chamado fenômeno de efeitos físicos. Aqui está um exemplo. A mesa que se ergue e ela responde a uma determinada pergunta. Mas Allan Kardec percebeu que esta mesa respondia perguntas com uma determinada inteligência que até as pessoas que estavam ali por perto não tinham competência para tal. Então esse foi o primeiro impacto que Allan Kardec sofreu. Ao estar presente nestas reuniões chamadas de mesas girantes, ele observou duas classes de fenômenos. A mesa se ergue, às vezes sobe, desce, às vezes é até perigosa, porque ela percorria ali aquele ambiente da sala com uma certa rapidez, podendo até provocar um acidente. E ela respondia a perguntas inteligentes. Então Allan Kardec, de início, já percebeu isso. No processo de manifestação da mediunidade, nós temos dois domínios, dois aspectos predominantes. Esses de efeitos físicos. Vamos recapitular aqui aulas que vocês tiveram no primário. O efeito físico, eu levanto aqui uma pedra, solto e ela cai. Alguém que estiver por perto pega um relógio, mede o tempo que demorou essa pedra para cair. O outro pega uma régua e mede a altura. Então nós estamos estudando um fenômeno da queda dos corpos. Cai uma pedra num determinado tempo, numa determinada distância, nós determinamos então a velocidade que essa pedra caiu. Mas alguém ergueu a pedra, alguém tomou essa iniciativa, alguém teve inteligência para registrar todo o processo. Nós temos então um outro tipo de fenômeno, os chamados fenômenos intelectuais, inteligentes. Eu estou mostrando aqui alguns símbolos. Estão presentes aqui crianças, jovens, adultos. Cada um de vocês vai ver aí, tem médicos, uma cruz que lembra o hospital. Ali está um trabalhador das obras que existem nas construtoras, o sinal de trânsito e um ponto de interrogação. O que cada um desses símbolos representam para vocês? Ora, vocês têm inteligência suficiente para perceber. Para um médico tem um significado, para o guarda do trânsito tem outro,
e lá para o pedreiro que está na obra tem um outro significado. Então, os símbolos são exemplos típicos para mostrar que nossa mente elabora um conhecimento através de determinadas informações simbólicas, que é o que a mensagem espírita com frequência contém. Mas quais são agora especificamente esses dois grupos de fenômenos? O que Allan Kardec chamou de fenômenos de efeitos físicos? O mais corriqueiro, que está aí na literatura, vez por outra aparece na televisão, chama a atenção de todo mundo, é o fenômeno poltergeist. Então as cadeiras se movimentam, pedra que sobe, é uma algazarra, são espíritos zombeteiros. Frequentemente você ouve essas histórias, apagou as luzes, acendeu as luzes, mexeu na porta, rasgou o livro, queimou uma parede, alguém que por inteiro sofreu uma combustão. Existe na literatura espírita vários desses relatos. O indivíduo pega fogo por inteiro e morre em consequência disso. O material que é queimado, que foi estudado com esse tipo de fenômeno de combustão espontânea, é muito interessante. Os livros espíritas estão aí para vocês reverem. Um pedaço de madeira que normalmente você põe fogo, ele queima por fora. No fenômeno dessa combustão espontânea, ele queima de dentro para fora. Quer dizer, são observações muito curiosas e que estão aí demonstrando que é um fenômeno. Não chamamos mais isso de fenômeno sobrenatural. Essa é que é a contribuição espírita, diferente daqueles que estão aí na televisão falando uma série de coisas a respeito dessa fenomenologia, dando como se fossem autoridades capazes de explicar esses fenômenos, mas não tem base científica nenhuma, não se compara à informação espírita transmitida por Kardec. Então, vez por outra, está aí alguém que conta essas histórias, jogando pedra nos telhados, os móveis se movimentando e etc. Qual é a explicação espírita para esse tipo de fenômeno? O que é que a gente lê no livro dos médiuns sobre essa fenomenologia? Alguém que aparece aí na televisão, que vocês estão vendo, pegou fogo, objeto que se desloca, a cadeira que voa, a pedra que atinge o telhado, ou louças que são quebradas. O que é que está acontecendo? Allan Kardec, então, observou, os espíritos deixaram registrado isto, a combinação de fluidos. Aqueles fluidos que são um dos elementos que eu disse a vocês lá atrás, os fluidos do médium junto com os fluidos do espírito desencarnados, eles mudam as propriedades da matéria. Um objeto envolvido com esses fluidos pode então ser deslocado facilmente. O cientista de hoje, o físico, o matemático, o médico, nós só conhecemos um determinado grupo de elementos materiais. Nós conhecemos uma lista enorme de elementos materiais e conhecemos as propriedades desses elementos. Para vocês verem, a água, por exemplo, tem uma propriedade, ela pode ser líquida, ela pode ser sólida quando a temperatura baixa, forma-se a pedra de gelo, e se eu fervo a água, ela se evapora. Então é coisa do conhecimento da ciência, e qualquer um de vocês está percebendo isto. Mas Allan Kardec recebeu esta informação. Aqueles fluidos, os fluidos cósmicos, se nós juntarmos do espírito comunicante com o fluido do médium, as propriedades da matéria, elas se transformam. Aquela água que está presa aqui dentro da garrafa, ela pode desaparecer daqui. Ela pode se transformar num líquido corrosivo. Uma água que eu posso beber, de repente ela pode se transformar numa água ácida, capaz de queimar a toalha. Por quê? Porque os fluidos, quando se juntam com este propósito, os fluidos, combinando do espírito desencarnado com o do médium, mudam as propriedades da matéria. Esta é uma observação que precisa dizer aos
colegas mais esclarecidos aqui. O Espiritismo está apontando para que a ciência refaça os seus paradigmas, para explicar toda a fenomenologia que a gente tem disponível para observar hoje no nosso mundo. É preciso criar novos paradigmas. Nós aprendemos muito com Galileu, com Isaac Newton, com Einstein e agora com a física quântica. Mas isto ainda não é o suficiente para esclarecer toda a fenomenologia da vida física onde nós estamos inseridos. Os espíritos sugerem que o universo inteiro é preenchido por uma substância chamada fluido cósmico universal. Essa substância única não foi sugerida exclusivamente no meio espírita. Giordano Bruno, em 1600, foi queimado pela fogueira da Inquisição por fazer uma proposta desse tipo, da existência de uma substância elementar que constituiria toda a matéria que existe no universo. Então é esse elemento que provoca esse grupo de fenômenos que eu estou apresentando a vocês, dos fenômenos de efeitos físicos. E aqueles outros fenômenos? Fenômenos de efeitos intelectuais, mentais, cognitivos, como chamam os neurologistas. Agora já tem que se passar na nossa mente. Não é mais uma mudança de propriedades físicas. Então nós temos o médium psicógrafo, o médium falante, que incorporado pela entidade espiritual, ele faz lá o seu discurso com o conteúdo que o espírito está soprando, sugerindo a ele, ou escrevendo o texto, como vocês viram aqui no caso do Chico Xavier, ou produzindo a sua pintura mediúnica, como estamos vendo aqui, com todas as aptidões dos nossos médiuns, que eu não preciso entrar em detalhes. Eu quero esclarecer que esses fenômenos do espírito que escreve, como as obras do nosso querido Chico Xavier, do espírito que incorpora e o nosso médium faz então o seu discurso, coisa corriqueira no ambiente das sessões espíritas, os pintores mediúnicos, e extremamente comum aquelas reuniões de desobsessão, em que o espírito obsessor, dentro do núcleo de trabalho de desobsessão no centro espírita, um determinado espírito incorporado no médium está ali produzindo uma manifestação, claramente uma manifestação intelectual. Essa então que agora eu vou me deter um pouquinho mais para estudar com vocês. Afinal, quem é que está escrevendo? O médium ou o espírito? Quem é que está falando? Quando eu disse incorpora, significa entrar dentro do corpo. O que acontece? Quem é o elemento que está sendo usado? Allan Kardec diz insistentemente, todos esses aspectos da mediunidade, dessa mediunidade de efeito intelectual, dessa mediunidade de efeito inteligente, todo ele, eu não disse alguns, estou repetindo o que disse Allan Kardec, se processa através do cérebro do médium. Tem que ter o cérebro do médium. Então eu, como neurologista, passei a me interessar. Qual é o pedaço do cérebro do médium? Será que tem um cantinho no computador? Vocês hoje estão aí sabendo que o computador tem vários programas. Qual é o programa? Eu aqui estou perguntando, quando a gente fala que o espírito incorpora, que jeito que o espírito chega em cima do outro? É assim, ó, gostoso, né? Dá um carinho especial nele. Nós sabemos, as entidades espirituais já esclareceram que o processo, olha, a comunicação ocorre por sintonia. É como aquele rapazinho da música disse, olha, aqueles que sabem cantar a música, eu fiquei completamente por fora, né? Mas aqueles que sabem vão cantar conosco. Alguns aqui atrás de mim estavam num tom tão fora, né? Por quê? Porque não estavam treinados com o grupinho que estava harmonizado para cantar. Então não é questão só de querer se comunicar com o médium, não. E a sintonia? Você está sintonizado? Porque senão o pessoal vai te vaiar.
porque você estava cantando de boa vontade junto com o grupinho. Mas cada voz aí que a gente percebia que o tom não estava bom, porque faltou esta sintonia com o grupo. O espírito, para se comunicar, primeiro ele tem que se familiarizar com o médium e começar esse processo de sintonia. Leva algum tempo até que os dois consigam vibrar dentro dessa produção de ondas, não é? Que os dois já estão conseguindo produzir. Como o pessoal do coral, eu tenho certeza que tem inscrição aberta para aqueles que quiserem treinar com eles. Estou fazendo a propaganda do nosso coral aqui, mas para vocês entenderem o raciocínio. Como falamos que a mediunidade se processa através do cérebro, agora vou ter que dar uma aulinha de anatomia do cérebro para vocês. Senão, vamos observar então o cérebro em duas metades. E vamos cortar esse cérebro. Quando a gente corta, nós percebemos aí no cérebro uma casca pelo lado de fora. A córtex cerebral está aqui. Aqui estão os chamados neurônios. São as células fundamentais do nosso cérebro. É por aqui que é feita a atividade cerebral. Os neurônios. Nós sabemos que a gente tem 16 bilhões de neurônios nesta região. É uma enormidade. E esses neurônios têm lá os seus prolongamentos e se ligam. Cada célulazinha se liga a 5.000 vizinhas. É uma loucura. Já fizeram uma conta que se a gente for desligando uma por uma, vai demorar 32 milhões de anos para desligar um cérebro. É uma coisa assim espantosa. Mas observando aqui por dentro, olha, dê uma olhada nesses núcleos. São massas de substância cinzenta. Também sendo cinzenta, porque aí está cheio de células. Umas células pequenas, microscópicas, que são também os neurônios. Então nós temos neurônio na casca e neurônio no meio, aí na profundidade, nesses chamados núcleos da base. Esse é o primeiro conhecimento que eu quero que vocês tenham. Um grupo de neurônios aqui na superfície e outro grupo lá internos, mais profundos. Agora eu estou mostrando os dois netos, os que estão aqui em Uberlândia. Estão lá na minha casa e eu pretendo fazer um pouco de arte com eles. E eu digo, essa louça quem pintou foi a vovó. Vocês vão abrir uma tampinha delas para me fotografar. Eles estão olhando assim, meio desconfiados. Mas eles vão ter que tomar essa decisão para agradar o avô. É uma decisão, então, voluntária. É uma atitude voluntária. Eles vão estender o braço, a mãozinha para fazer isso. Agora eu vou pegar o Eric e treinar ele a discar. Olha, você aí em Uberlândia vai aprender a discar para mim aqui em Campinas. Você pega o telefone e põe no ouvidinho e põe esses números. Eu treino ele a fazer um gesto. E aos poucos ele automatiza esse procedimento. Uma criança que você leva ela para a escola, ela ainda não sabe escrever. Pega o lápis com alguma dificuldade, a professora manda ele fazer umas bolinhas, umas vírgulazinhas, e aí já faz o A, B, o C, o bola e bala, e acaba automatizando a escrita. Aqui a Kátia, quando pequena, que então estava, um pouquinho de foco ali para mim, estava aprendendo a andar ali na bicicletinha. Quando a gente está a primeira vez na bicicleta, a gente tem dificuldade para equilibrar. Depois você treina, automatiza o movimento e pronto, já sabe dirigir o automóvel, um pouquinho de foco para ajudar. Então nós no automóvel temos para onde é o câmbio, para onde vai para a direita, onde que breca, onde que pisa na embreagem, no acelerador. No começo é difícil, é um processo de tomada de iniciativa.
Cada um que aprendeu a dirigir sabe, a gente faz umas tantas aulas. Depois que já aprendeu, vai conversando, subiando, liga o rádio, conta história e tal, porque automatizou o gesto. Agora vamos a um outro, terceiro tipo de movimento. Movimento puramente reflexo. O bebezinho pisa no chão, ele acabou de nascer, a gente põe o pezinho, o outro levanta. Põe um, o outro levanta. É o automatismo, é ainda uma marcha reflexa. E que mais tarde ele aprende a automatizar a marcha, como nós aqui já aprendemos. Então vou dividir com vocês esses tipos de movimento. Quando eu quero levantar um copo d'água, eu ergo voluntariamente com a mão direita. E existe aqui as fibras lá do cérebro que vêm até o músculo e fazem esse movimento. Todo mundo já sabe, é cruzado. Para mim, erguer a mão direita, eu uso o cérebro da esquerda e vice-versa. Esses tipos de movimentos são movimentos que vêm lá de cima, da córtex cerebral. Cada pedacinho do meu cérebro, olha, tem um relacionado com a face, com a mão, com a perna e assim por diante. Aqui na casca, na superfície. Então, se eu quiser, por exemplo, jogar uma bolinha para cima, se eu quiser pegar na caneta, levantar o copo d'água, ou passar a mão no cabelo, eu estou fazendo gestos voluntários. Sou eu quem quero fazer. Agora, com o tempo, eu vou aprender alguma coisa. Vocês viram como é bonito o moço que toca o violão. Tentem, peguem o violão, tentem a primeira vez. E primeira nota, segunda nota, e essa mão aqui não acompanha. Mas o rapaz faz com uma facilidade, por quê? Ele automatizou. E o curioso é que ele pode, inclusive, ficar fazendo com esta mão e pegar outra, um copo ou um microfone. Ele tem liberdade para usar essa mão enquanto a outra está tocando. Ele consegue, ao mesmo tempo que dedilha essa mão aqui nas cordas, a outra mão ele pode segurar um microfone, um copo d'água, etc, etc. E cantar, inclusive, a sua música. Porque ele está treinado. Eu vou numa fábrica e quero aprender a imprimir, por exemplo, ou a máquina de xerox, ou uma impressora qualquer. Levanta a tampa, abaixa a alavanca, aperta e tal. Depois que a gente aprendeu, a gente automatizou. Eu já automatizei a escrita, já automatizei para andar de bicicleta, automatizei para nadar na piscina, já automatizei para escrever, já automatizei para tocar o violão, tocar o piano e assim por diante. Cada um de nós vai aprendendo. O indivíduo é craque no acordeon. A turma de Minas, então, adora o acordeon. E eles estão treinadinhos nisso, porque são gestos que automatizamos. E os automatismos estão nesses pilotos automáticos, olha, que vocês viram lá no slide anterior, aqueles núcleos mais profundos. Tudo que a gente aprende é memorizado ali embaixo. Então, veja, eu vou querer, vamos dizer, tocar o piano. Eu assento, que música você quer tocar? Uma música bonita aí para nós, né? A gente assenta, toca as primeiras notas, essa daqui pronto, a partir daí a gente já toca e vai de frente. O primeiro gesto é feito nessa curva aqui de cima, que vocês estão vendo comigo, nessa voltinha, esse looping. Então aqui, ó, utilizando a córtex, essa casca, quando eu ergo a minha mão, quando eu faço um tchau para você, quando eu faço um sinal, eu estou voluntariamente fazendo o movimento, eu estou usando aquela área de cima. Depois que eu treinei, que eu automatizei, que eu aprendi a tocar o violão, o piano, a escrever com a caneta, a utilizar a máquina de escrever, o computador, não é? Aí eu passo para esses pilotos automáticos, que fazem para mim esta memorização, chama memórias de procedimentos. Você sabe tocar violão? Não, eu não sei. Então você ainda não pôs no seu piloto automático esse programa
não está memorizado no seu piloto automático. Olha, eu toco violão, mas essa música eu ainda não sei de cor. Não sabe de cor por quê? Porque ainda não pôs no piloto automático. Então, para simplificar, essas duas coisas que eu queria que vocês aprendessem. Eu vou andar daqui até aquela porta. O primeiro passo que eu der, eu quem decidir. Eu quem estou tomando a atitude, a iniciativa. O primeiro, o segundo, pronto, daqui para frente já estou andando com o meu piloto automático. Então, cada um de nós tem esta aptidão. Aqui está um exemplo do cérebro, em que eu estou mostrando uma área ali na frente, para mim poder falar com vocês. E outra mais atrás, onde vocês estão compreendendo o que eu falo. Então, faz parte da semiologia neurológica. Cada um dos neurologistas que examina o cérebro do paciente que perdeu a fala, a primeira coisa que ele vê, ele perdeu a capacidade de expressar a fala ou ele perdeu a capacidade de compreender o que a gente está falando com ele. Então, tem dois tipos de problema de fala que a gente identifica claramente no cérebro. Portanto, vamos voltar agora no caso dos médiums. Quando o espírito vai se manifestar, ele deixa livre, por conta do médium, essa parte voluntária. Fica em atividade a casca, a córtex, a área superficial, em que o médium pode pegar a caneta, puxar a folha de papel para perto de si, ou erguer-se na cadeira para poder falar, e logo depois a entidade espiritual incorporada ou sintonizada usa a parte mais profunda daqueles núcleos da base, e aí, olha, a área vermelha agora, a área quente passa a ser estas aqui dos núcleos. Então, os dois estão com o cérebro funcionando. O médium vai ficar livre para ele voluntariamente erguer-se, dar um passo para trás, por exemplo, abrir a boca para falar, pegar a caneta para escrever e depois deixa por conta do piloto automático, que aí o médium, junto com o espírito comunicante, tem um outro conteúdo de mensagem para passar para nós. Os dois estão utilizando a mesma cabeça, o mesmo cérebro, mas cada um no setor. Nós já vamos falar já por que essas hipóteses combinam com o que eu estou apontando. Mas eu tenho que apresentar uma outra propriedade do cérebro. Aqui está um conjunto de objetos. Estão esparramados aí na mesa. E eu peço para minha filha tocar em alguns deles, com os olhos fechados. Ela acerta todos com precisão. Qualquer um de vocês que eu fizer, que eu trouxer aqui na frente e colocar um objeto na mão, só de tocar vocês já vão perceber claramente. Esse objeto é tal coisa e fácil de perceber. É uma aptidão que tem o nosso cérebro. E essa propriedade é uma propriedade de reconhecimento. E isso tem a ver com o fenômeno mediúnico. Vocês vão ver isso comigo logo. Focalize um pouquinho nesta imagem. Essa capacidade de reconhecimento existe inclusive no nosso próprio corpo. De quem é esse braço aqui? É meu. Como é que vocês sabem? Como é que eu sei? Não é porque está ligado em mim, mas eu identifico que é meu. É o conhecimento da minha imagem corporal. Esse senhor tinha tido uma trombose cerebral, perdeu esta capacidade. Ele estava no quintal de casa, lidando com a enxada, de repente deixou aqui no canto a enxada. Quando ele virou para ir para dentro de casa, esta mão direita, que ele não sabia mais que era dele, encostou atrás, dele, ele pensou que era um ladrão. Ele então jogou contra a árvore, por isso ele se machucou. Vocês devem ter visto que a esposa dele está rindo, inclusive, da história dele mesmo ter se machucado. O estabilizador queimou.
Vamos continuar a palestra, independente dos slides, né? Para a gente poder ir até o fim. Então, vejam bem, nós estamos neste ponto. Eu estou explicando uma outra aptidão do nosso cérebro. É a capacidade que tem o nosso cérebro de fazer esses reconhecimentos. Eu posso colocar uma chave, uma caneta, um lenço na mão de qualquer um de vocês que vocês vão perceber. Agora tenho que voltar de novo aqui ao fenômeno mediúnico. Vamos lá. Pode deixar, Mauro, eu dou sequência aqui, seus slides, senão o pessoal acaba preocupando aí com vocês e atrapalha. Pode deixar. Com as ideias que eu coloquei aí, já será possível vocês irem acompanhando comigo. Vejam. Vamos repetir aqui um cenário de um ambiente do meio de um centro espírita. Está na mesa um médium que vai pegar o lápis e escrever a mensagem através de uma comunicação espiritual. Qual é a característica da letra deste médium? De que maneira ele pega no lápis e escreve? Com que velocidade ele escreve? E nós podemos até apagar as luzes, ou ele pôr a mão nos olhos. Vocês já viram, o Chico Xavier, quando escreve, ele nem está olhando. Alguém vai trocando as páginas. Lembra daquela história que eu disse a vocês? Alguém que vai treinar lá na máquina impressora ou na nossa máquina de xerox. Não precisa nem ficar olhando. Ele já aprendeu. Ergue aqui a tampinha, põe uma folha e cai. Colegas médicos aqui presentes. Desde o século passado, um famoso neurologista da Escola Neurológica da Salpêtrière, Pierre Janet, contemporâneo de Freud, aluno predileto de Charcot, que era o professor deles todos, ele dizia que o fenômeno mediúnico era fundamentalmente um fenômeno de automatismo cerebral. Por que isso não foi aceito no meio espírita? Porque ele não era espírita e achava que não tinha nada a ver com outra entidade inteligente, outro espírito para se manifestar. Mas ele foi competente o suficiente, a meu ver, para interpretar o fenômeno mediúnico como um processo de automatismo cerebral. E se encaixa perfeitamente dentro dessas características. Você observe, lembre naquele tempo, para quem assistiu, o melhor exemplo é voltarmos ao Chico. Ele escreve, a luz pode estar apagada, ele pode estar tapando os olhos, o papel na frente dele, alguém vai tirando, pondo o outro, ele vai escrevendo, aquilo sai depressa, as letras lá saem meia garranchosas e tal, etc, etc. Por quê? É um processo feito rapidamente, automaticamente e com a participação do cérebro dele. Esta é que é a dificuldade da maioria dos espíritas entenderem. Porque eu estava mostrando num dos slides que vocês viram conosco que a gente tem duas alças, em que uma está nitidamente envolvida na outra. Qual é a consequência prática disso? Aqueles que são médiums, que estão vindo no centro, que assenta para escrever, ou que de repente é incorporado. Quantas vezes vocês já tiveram dúvida? Eu acredito muito mais naqueles que tiveram dúvida. Porque é mesmo para ter dúvida. Porque em algum momento a curva está lá de cima, outras vezes a curva está lá de baixo. Não tenham preocupação da dificuldade de saber, gente, mas sou eu que estou pensando, parece que sou eu que estou falando, porque é assim mesmo. Vocês viram que as duas alças que eu mostrei ali dentro do cérebro, uma está muito ligada na outra. Vamos voltar ao caso do piano ou do violão, ou hora que vocês estão dirigindo. Aquele que for para casa dirigindo automóvel, pensa nisso. Liga o carro,
voluntariamente. Acelera, quando já está virando ali a avenida para pegar o centro da cidade, já está tudo automatizado. Olha, não esqueça, amanhã é domingo, tem uma coisa esportiva aí na cidade, vamos assistir. Pronto, o assunto já mudou. A gente já trocou a conversa. E de repente o outro diz, olha, preste atenção que tem um sinal lá na frente. A gente já liga outra vez. Ué, você não estava falando da corrida que vai ter amanhã? Estava, até já me esqueci de prestar atenção no sinal. Então, nós mesmos, no dia a dia, com frequência, estamos fazendo coisas voluntárias e automáticas. Você está lá na fábrica fazendo lá aquela peça da bicicleta, do automóvel, do móvel, da mesa que você está esculpindo, de repente alguém chega, conversa, dá um recado, você continua ali martelando, depois distrai, sai, pega outra coisa e etc. No cérebro acontece assim. No fenômeno mediúnico, com frequência a mensagem tem esse ruído aqui de telefone que vocês ouviram, tem essa contaminação. Então nós devemos dizer para os médiuns, nenhum dos médiuns que assentou numa mesa de centro espírita, escreveu uma mensagem, ou se ergueu e fez um discurso com o conteúdo que for, nenhum, eu não estou excluindo ninguém, não sou eu quem digo isso não, é o livro dos médiuns de Allan Kardec. Todos eles, o processo ocorreu no cérebro do médium, através do cérebro do médium. A proposta que eu estou colocando é apenas da fisiologia, para nós separarmos. Quando que ela é voluntária, é por conta do médium. Quando ela é automática, é por conta do espírito que está se comunicando. A mesma coisa para quem faz a pintura, a mesma coisa para quem faz uma outra mensagem de efeito intelectual. Então, dentro deste contexto, ao explicar a neurologia do cérebro, que eu estava dizendo, eu mostrei que a minha filha era capaz de pegar alguns objetos e reconhecê-los. Mas nós temos um tipo de fenômeno mediúnico que é raro, mas muito curioso. Apesar de raro, vale a pena a gente revê-lo dentro desse contexto da fisiologia. Tem determinados médiuns que são capazes de pegar um retrato, por exemplo, com os olhos fechados, só contato, eles pegam um retrato e dizem de quem é, onde está esta pessoa, às vezes até o nome da pessoa. Com uma certa facilidade, esses médiuns fazem reconhecimento daquele retrato. Fica muito mais fácil se nós dermos um relógio. Qualquer um de nós aqui sabe que se eu pegar um de vocês e trouxer aqui, pegar um objeto mais consistente, vai saber, isso daqui é um relógio. Só que o médium vai dizer de quem é o relógio. Essa é que é a diferença. Então eles têm essa capacidade de reconhecimento ampliada. Eles entram em contato com outros elementos. Cada um de nós, apesar desse relógio ser meu, ele está de alguma maneira impregnado de propriedades psíquicas minhas. São vibrações que eu estou deixando nesse relógio e ficam aqui para sempre. Os chineses já tinham dito isso há 4.000 anos atrás, que cada átomo contém toda a história do universo, que aqueles que têm sensibilidade são capazes de entrar em contato com essa vibração. No livro dos Espíritos, nós aprendemos também que o Espírito não precisa dar luz para ver. Pode apagar-lhe as luzes, os Espíritos continuarão vendo com a mesma clareza, com a mesma nitidez, porque eles enxergam através da vibração. É essa vibração que sensibiliza o Espírito. Então, o médium que toca o meu relógio, o que ele vai ver? Pode ficar de olho fechado. Ele vai identificar, primeiro, que é um relógio, porque qualquer um de vocês que tocarem aqui vão perceber. Tanto faz um relógio, uma chave, ou se eu entregar a ele a minha carteira. Ele identifica, é uma carteira. Isso é fácil, todos vocês vão ver. Mas o médium vai poder dizer
quem é a pessoa que é dona dessa carteira? A vibração minha está impregnada nisto daqui. É o caso das vezes você vai numa loja de antiguidades, compra um móvel antigo, muito bonito lá, um móvel, uma estatueta, uma coisa assim, você leva para casa o móvel e o espírito que está ligado a ele com muita frequência vai junto. Não estou contra nenhum dos antiquários, mas que vai, pelo menos a vibração dele acompanha e a gente mantém essa ligação com esses espíritos. Não vão julgar nada velho fora não, que isso daqui é só um exemplo para vocês identificarem. Então, esta fenomenologia que se processa através do reconhecimento, também existe uma explicação mais ou menos lógica no processo de produção da atividade mediúnica e aquilo que se passa dentro do nosso cérebro. Num resumo breve, rápido, eu tinha dito no começo que uma das dúvidas de todo médium é saber se ele está participando. Convém então dizer hoje, todos estão participando. Não existe ninguém aqui que possa dizer, olha, eu acho que não, comigo é só o espírito, porque eu não me lembro de nada. Allan Kardec então esclarece isso. Para aqueles que não se lembram, depois que acordam, olha, o que houve comigo? Você está tendo amnésia. A gente de manhã levanta, às vezes a minha esposa me pergunta, teve algum sonho? Porque eu sonhei com isso, com aquilo, com fulano, ou Beltrano e tal, ou com uma das filhas. Eu excepcionalmente me lembro de sonhar. Nós perguntamos às vezes aqui para as pessoas que estão assistindo, quais sonharam a noite passada? Alguns vão dizer, olha, eu realmente não sonho. Pois está demonstrado em laboratório que todos nós sonhamos, sem exceção nenhuma, todos. Ninguém escapa daqui. A gente até não viveria no dia seguinte se não tivesse sonhado. Então levanta de manhã e a gente já põe o pé para fora da cama, nem lembra mais, já esqueceu. Mas se algum de nós combinar, olha, eu telefono hoje de madrugada, sua esposa te acorda e te pergunta, está sonhando? Está sonhando. Pode ter certeza que estão sonhando. O processo, então, de desvincular, quando a gente volta de novo para dentro, apaga as memórias. Viu aquela história do computador que tem uma tecla, deleta, pronto, apaga, sai aquele programa. Você quer realmente apagar o computador? Pronto, apertou um botãozinho, apaga. Quando a gente de manhã entra, pronto, já não tem mais memória daquilo. Acontece assim no fenômeno mediúnico. No momento que a gente reassume, essa máquina aqui é grosseira perto daquela máquina cérebro que está do lado espiritual, a gente não suportaria. O programa do nosso computador físico, ele é muito limitado, ele não consegue todas as propriedades que o nosso espírito já tem. É nesse sentido que eu recomendo, olha, às vezes vocês viram aqui uma leitura dos meus títulos acadêmicos. Eu não tenho como passar a leitura dos meus títulos espirituais. E às vezes ela é bem menor do que do jardineiro que está às vezes na janela nos ouvindo. Porque os títulos espirituais não tem como a gente registrar ainda nesse computador do mundo físico. A gente vai ficar muito acanhado quando chegar do lado de lá. E estranho foi encontrar justamente essas pessoas que estavam na vida mais difícil dentro do centro. Essas histórias vocês também já conhecem. Então, do ponto de vista mediúnico, é extremamente comum a amnésia. Todos participaram do fenômeno. O médium utiliza aqueles núcleos, produz um processo de automatismo, por isso ele é rápido e não cansa. Quando a gente está trabalhando, a gente mal percebe o tempo passar. E se a gente deixar o Chico Xavier, ele ia até 4, 5 horas da madrugada. Ou me parece que não cansa, porque está sendo usado o piloto automático dele. Está sendo usado aqueles núcleos que a gente trabalha através dos automatismos. Não aqueles de
atividade voluntária que o despejo de energia é muito maior. E ele, será que ele lembra de alguma coisa? Pode ter amnésia. É que a particularidade de um médium tão extraordinário como ele deve ser visto como exceção. Mas a maioria desses médiuns que trabalham horas a fios assim, é até conveniente que isso não fique preso ao cérebro deles. Aqueles que frequentam as reuniões de desobsessão, se lembrassem de toda a comunicação, seria insuportável. Eu penso que esta é a ideia que eu quero divulgar a vocês, animar os médiuns que estão aí trabalhando, desabrochando a aptidão mediúnica, e que esse estudo possa de alguma maneira ter contribuído com o esclarecimento nessas bases da neurologia que eu trouxe para vocês. Agradeço a acolhida, espero que numa outra oportunidade eu venha até como um transformador de reserva aí, para as coisas acontecerem bem. Mas o carinho de vocês é tão grande que eu me sinto reconfortado até pela presença de vocês. Muito obrigado. Alô, meus irmãos, nós mais uma vez agradecemos o nosso querido Luco Facúlio. Foi uma alegria muito grande. Gostaríamos agora de convidar a todos vocês, que é uma pessoa muito conhecida, muito estimada no meio espírita, quando ela batalhou ao longo dos anos, juntamente com o nosso querido, foi deputado federal Freitas Nobre, e a Marlene tem obras como Obsessão e Suas Máscaras, Lições de Sabedoria, publicado pela Folha Espírita de São Paulo, e ela vai estar aqui no próximo sábado, todos convidados aqui neste mesmo local. Será um prazer imenso ver vocês todos novamente. Vamos divulgar esse